vos abençoe. Salve todos os morubixás. Em nome de Tupã, iniciemos os trabalhos do nosso terreiro. Axé. Mas eu quero chegar no poder agora. Eu quero chegar com você no poder, porque poder, fama, dinheiro, você falou de fama, você falou de poder e falou de política. E aí eu queria voltar no poder, porque vocês vão ver imagens agora, né? Já deve ter passado, o nosso editor deve colocar essas imagens incríveis de uma manifestação de poder que a gente viu aqui na tela, que nós vivemos juntos ontem, nós quatro, e nós vimos poder espiritual, por exemplo. E aí eu queria falar com um cara que teve acesso aos dois poderes. E aí, você tem várias músicas que falam de poderes, e a gente não vai falar de poderes, nós vamos falar de poder. Por exemplo, política. Se você pegar a etimologia da palavra, ela vem de poliética, que seria manifestação de várias formas de ética em etnias, em estados, e aí tudo bem, já é uma questão de organização. Mas a poliética e o poder, espiritualmente falando, quando você estava no poder, como era para você algumas decisões? Como é que você... O que te fez pensar, por exemplo, na tua origem, nas tuas filosofias, em algum momento de decidir que você falou, não, isso aqui espiritualmente eu não vou fazer? André, é assim. A primeira campanha que eu fui fazer por amizade e porque eu acreditava no candidato a prefeito de São José dos Campos, Robson Marinho, que ganhou de 3 candidatos contra ele. Naquela época, a eleição era uma coisa que a gente não viveu, vocês não viveram, que era o voto vinculado. Então você votava, você tinha que votar tudo no mesmo partido. Então você votava para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para prefeito, para vereador, mas tinha que ser vinculado. Então o MDB na época era o 15, o PT não existia, olha como eu sou velho, entendeu? O PT não existia e era o MDB e Arena. Então, e podia ter sublegenda, então eu podia lançar 3, 4 candidatos a prefeito e a somatória deles podia ganhar de um. Uhum. E eu conheci o pessoal, conheci o Hélio Augusto Souza, que era meu conterrâneo de Rio Preto, que foi um grande cara, um grande pensador, um cara que tinha ideias fantásticas, e fiz. Foi a minha primeira campanha em 82, depois eu vivi o momento das diretas, foi onde eu tive a honra de conviver com seus pais, e com um posicionamento muito correto deles. Eu estava no grande comício das diretas junto com eles na Praça da Sé e passando por isso eu aprendi muita coisa, mas a vivência para mim, trabalhando, prestando serviço ao governo, tanto desde de aluno oficial, de tenente, trabalhando no choque, trabalhando na rota, trabalhando no bombeiro, depois na Assembleia Legislativa, foi me dando uma segurança administrativa que eu precisava para saber o que era certo e o que era errado. A política, nem tudo que é certo é errado, nem tudo que é errado é certo. É um paradoxo real. Isso é real. E tem uma coisa principal que tudo, e hoje em dia a gente vive um momento de muita tensão. Ou é bom ou é ruim. Nós estamos numa fase muito polarizada. E aí, gente, olha, eu vou dizer para vocês da minha experiência que teve momentos em que eu tive que, por exemplo, tinha um pai de santo que me ajudou muito na campanha do meu irmão. Porque ele foi para a África gravar uma mensagem do Nelson Mandela em apoio ao Fleury, candidato a governador. Só. Nelson Mandela. A gente já falou dele aqui. Um tal de Nelson Mandela. Esse pai de santo, ele tinha uma influência muito grande no candomblé. Ele estava no auge. E ele veio me procurar e falou, olha, eu sei que você é do babado. Falei, não, eu não sou de candomblé, professor. Eu nunca o chamei de pai, tenho o maior respeito por ele, mas nunca o chamei de pai porque ele não era meu pai de santo. E eu o chamava pelo título de professor.
E ele falou, tenho essa possibilidade, e realmente ele foi muito importante. Ele foi para a África e trouxe, porque naquela época você podia colocar no programa de televisão apoio de pessoas e de artistas. E o Mandela pediu o voto para Fleury. E depois a gente teve a honra de receber o Mandela no governo. Agora, tinha momentos em que eu sofria muito, mas aí eu me refugiava onde? Nas minhas orações, na minha casa de umbanda, no meu terreiro e na minha família. Era isso que me fazia decidir, e em decisões assim políticas importantes, primeiro a gente decidia por São Paulo, porque eu sou da época em que existia um jargão dizendo: quem não for por São Paulo é por demais nesta casa. Uma polarização lá de trás. Isso é de 1932, tá? Vocês não viveram esse episódio. Eu também não, mas a minha família viveu esse episódio de perto, que foi a guerra ao Getúlio, a briga da Constituição de 1945, mas ela veio em 1945, mas a briga dela foi em 1932, que é uma história que São Paulo sabe da origem e o resto do Brasil não sabe. Porque todo mundo dizia que aquela era uma revolução para separar São Paulo. Nunca foi para isso. Era uma revolução pela Constituição. E aí tem uma série de coisas. Eu adoro história, tá? Uhum. Estudei história militar. Diz um espírita muito grande que eu fui do exército de Napoleão Bonaparte, que é o meu ídolo como militar, como estrategista. E realmente, a primeira vez que eu ouvi uma coisa que depois vocês puderem pesquisar, você que gosta de música, existe um bailado chamado Joinville-le-Pont. Esse bailado era praticado pelo exército do Napoleão entre as batalhas, para recuperar a forma física. Em 1920, alguma coisa, a Força Pública de São Paulo recebeu uma missão francesa de instrução. Por isso que a polícia militar que vem da Força Pública tem muita coisa de francês. Se cultua na academia até hoje o francês como língua de intérpretes, e tem cursos de francês para oficial, para cabo, soldado, sargento, dados pela polícia militar. E eles ensinaram o Joinville-le-Pont. Passaram-se 50, 60, 70 anos, um adido militar da França veio a São Paulo e foi assistir à Escola de Educação Física da Polícia Militar dançando o Joinville-le-Pont. E ele falou, isso não tem mais na França. E vocês mantiveram a tradição aqui? A tradição até hoje. A Academia do Barro Branco dançou no Maracanã, os 400 a cara dançando o Joinville-le-Pont. Quando começou, porque é cheio de saltinhos e coisa, no final o Maracanã aplaudiu de pé, porque são 15, 20 minutos de muito exercício físico, sabe? Então, essas coisas eu estudei muito, eu gosto muito disso, e daí vem a minha paixão por ter estudado um pouco sobre o que é o Islã, o que é um pouquinho lá do Maomé. Tive a honra e a sorte de ir para a China algumas vezes, a trabalho, e conhecer um pouquinho. Eu quero voltar numa coisa que você falou, que também tem a ver com o que eu acho que o André estava te perguntando. Você disse, na política nem tudo que é certo é errado e nem tudo que é errado é certo. Eu estou tentando ainda decifrar essa frase na minha cabeça. Quando que o cabeça. errado é certo, quando que o certo é errado. O mal da política é assim. Se você olhar, o que se chama de corrupção, que é o grande parâmetro que todo mundo fala sobre política, se associa a corrupção no político. Eu acho que eu vou resumir para vocês, para a gente não perder tempo com essa história de política. Tá? O maior problema da política não é a corrupção. Tá? Eu tô querendo me lembrar o termo agora, mas daqui a pouco eu lembro. É que você precisa de dinheiro para fazer uma campanha política. Então, os caras vêm e falam, o financiamento público de campanha está errado? Tá, porque tira do imposto para financiar. Mas o financiamento privado, ele provoca corrupção. Não se ele for claro. Tá? Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo,
as empresas americanas podem doar anualmente 2% do seu imposto devido aos partidos políticos. Quantos partidos políticos tem nos Estados Unidos? 2, né? 140 140? partidos. Eu não sabia. Eu achei que eram 2. Tem 140 partidos políticos. Gente, uma coisinha. Tem uma mosca voando na cara do Lili. Tem, não, Vamos mas tentar não se- não tá... Tira na edição essa mosca. Tá o tempo todo na cara dele. Eu tô assim, gente, vamos tentar tirar esse bicho da cara do Lili. E aí, gente, é assim, ó. Lá eles doam 0,9 para os republicanos, 0,9 para os democratas e 0,2 para todo mundo. Porque tem o partido, eu vou falar em nome português, tem o partido da causa disso, da causa daquilo, dos que gostam disso, dos que gostam aquilo. Tem um monte de partido das minorias. E essa doação ela é muito clara. E mesmo assim tem lobby. Só que o lobby lá pode fazer oficialmente. Você paga imposto, as pessoas defendem os seus interesses. Eu não acho que essa seja a solução. Aqui no Brasil, o que mata a gente é você fingir que. Tá? Então é assim, a gente finge que paga imposto e o governo finge que arrecada. Exato. Estou errado? Não. A gente finge que não tem doação de campanha e tem doação de campanha. Então tem hora que você faz o que é errado porque ele precisa ser certo. Sem aquilo você não sobrevive, mas tem um limite que é uma linha. Se você cair para o lado direito, você é bandido. Se você cair para o lado esquerdo, você é mocinho, ou vice-versa. Então, o que mais pautou desde 1982, quando eu fiz a minha primeira campanha política, foi o seguinte: de que lado da linha eu vou descer? Já fui criticado muito, não foi pouco criticado, não. Durante o período do governo do meu irmão, eu dizia não, porque não também é resposta. Claro. E nem todo mundo gosta de ouvir não. Então as pessoas vêm, por exemplo, teve uma cidade do interior que o prefeito chegou e falou assim: governador, eu quero para minha cidade um parque de exposições. Eu tinha uns malucos que viajavam e descobriam o que a população queria. E aí o governador virou e falou assim: mas a população não quer o parque de exposições, ela quer uma nova estação de tratamento de esgoto. Mas como é que o senhor pode afirmar isso? Porque eu tinha 4, 6, 8 malucos que descobriam para mim. Entendeu? Então eu fiz muita informação no governo. O governador era muito subsidiado. Aí é o que parece errado é certo. Porque parece que você está intervindo. Não, você tem que ser um cara bem informado. Informação é tudo, né? Informação é tudo. E aí eu começava a confiar nas pessoas ou não confiar. Selecionava os bons, os ruins. Uma vez eu coloquei um cristal em cima da minha mesa no Palácio dos Bandeirantes. No dia que eu assumi a Secretaria de Governo, eu tinha um cristal que tinha vindo... Meu pai teve uma pedreira em Fernandópolis, lá nos idos de Bolinha, e eu tinha um cristalzinho. Eu coloquei em cima da minha mesa. No dia seguinte, de manhã, veio um marceneiro do Palácio dos Bandeirantes, de jaleco do marceneiro, falou: secretário, posso colocar um feltro na sua pedra? Eu falei: pode, mas eu queria só saber por quê. Não, porque a sua mesa, ela foi do conselheiro Rodrigues Alves. Puxa. A mesa que eu trabalhava tinha sido a mesa do Rodrigues Alves, lá atrás. E a gente conserva como patrimônio Tá certo. histórico. Claro. Público. E aí, cara, quer dizer, isso é uma demonstração, esse foi a maior demonstração que eu vi, de que o poder, você é inquilino. Inquilino do poder, olha que legal. Político, ele é inquilino do poder, ele não é o poder. Então você vai aprendendo durante a sua vida o que você pode e o que você não pode. Lilico, ouvindo você falar, eu te conheço há pouco tempo, mas eu sinto na sua essência muita ética, Obrigado. muita integridade, muito serviço. Seja na rota, no bombeiro, seja no terreiro, seja na política ou com a sua família. A gente nem falou de orgânico ainda.
A gente nem chegou nos orgânicos, mas quando você foi responder a primeira pergunta sobre política, você trouxe a sua família. Eu achei isso muito simbólico. Quando você trouxe a primeira história sobre resgate, você trouxe a espiritualidade. Tá tudo muito entrelaçado na sua vida, né? Tá. E eu acho isso muito bonito. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma oração que eu faço todos os dias de manhã. Que é? É assim, são 69 vezes 7... Vixe, eu não sou 63. da matemática. São 63 afirmativas. As 10 primeiras foram ditas por Jesus Cristo. As 10 seguintes foram ditas por filósofos. Depois vem... Eu vou te dar só um exemplo de uma das afirmativas. Um trapezista dava aula no alto de um trapézio para um aluno. E o aluno falou para ele assim: professor, eu tenho medo de saltar e não alcançar a barra. E ele respondeu: lance o seu coração e a sua fé em direção à barra e você vai chegar lá. Sabe? Os problemas são para a nossa fé como os exercícios são para os músculos. Então, é um negócio que é assim, se você perguntar, eu tenho o meu banheiro, porque todo dia eu levanto, peço para o meu ori me orientar, que só me dê coisas boas naquele dia, vou para o banheiro, fico lá, penso, tomo meu banho, leio a minha frase do dia, e são 63 frases, e eu começo isso tem 10 anos, um pouco mais de 10. Ou seja, a sua vida tem muito ritual. Tem. Minha vida tem muito ritual, eu acredito muito nos meus orixás e nas energias que eles me trazem. Eu percebo que os rituais te trazem muita cognição, muita clareza mental, né? Para que você não fique com uma mente robotizada. Graças a Deus. E isso te faz querer servir sobre coisas importantes. A violência, você trouxe a corrupção, você trouxe agora o orgânico... As mulheres... Eu acho assim, eu já fui de tudo um pouquinho na minha vida. Fui até presidente de Rotary Club. fui fundador fui interactiano, fui rotaractiano, fui rotariano, fui presidente de Rotary. E o dar de si antes de pensar em si, que é um lema do Rotary Club, tudo bem, não vamos entrar no mérito que isso é a maçonaria americana, se é a maçonaria francesa. Guerras à parte e discussões ideológicas à parte, também são grupos, como toda religião. Gente, eu não conheço nenhuma religião ruim. Nenhuma. Na o que realidade estraga toda... a religião são os homens. São as distorções, né? Exatamente. A essência está ali. Porque a essência está ali e todas cumprem o seu papel importante. Tiram da droga, curam bebida, não me interessa. O importante é você ter fé em alguma coisa. Seja no seu orixá, no Buda, no não sei o quê. Por que o Buda gordo é gordo? Eu vejo como uma representação simbolizando uma abundância de virtude, né? Dizem os japoneses que o Buda gordo é gordo porque ele engoliu os problemas do mundo? As preocupações do mundo para que todo mundo fosse feliz. Que bonito. Tá? Indigesto, né? Indigesto. As frustrações. Come uma batata frita e fica zoado. Se você já passou mal um dia, sabe do que eu tô falando. Eu não sabia disso, não. Eu também não sou nenhum estudioso, que nem vocês, que estudam muito mais do que eu. Não, gente. Eu vivi a minha vida e eu tive Deus me deu uma oportunidade de conhecer muita coisa na vida. Eu fui para a China. Deus e você, né, Lilico? Porque a sua parcela divina tá criando coisas legais. Olha que legal. Quantos quilômetros você anda por mês? 4.500, 5.000. Então... Anda em que sentido? Anda? Não, de carro. Ele dirige 4.500 km por mês. Ou seja, a vida dele é cheia de ação, é cheia de movimento. Catavento, né? Ele falou lá de trás.
Exu. E o próprio, Movimento. eu ia falar, o terreiro tem isso, né? Começa com o movimento, a dança, o canto, o movimento e energia, é né? muito legal, gente. Olha, É muito legal, É muito Lilica, eu legal. amei. Pergunta pro Kim, tô animadaça. é muito legal. Até porque não tem dogma. É muito legal. Na verdade, o dogma é o que te paralisa. Se você acredita em dogma, por um momento deve ser bom e especial, mas saiba que existe para além do dogma. Tudo tem o seu porquê. Talvez as pessoas tenham um vazio que o dogma preencha por um instante. E depois fica. Você vai precisar ir atrás de Não vai de entender um o preenche- dogma. Isso não é assim porque é assim. Exato. O dogma é só o condicionamento divorciado realmente da compreensão da essência, né? Caraca. Tipo, você faz aquilo porque tem que ser feito daquele jeito isso e sem aí, bicho. compreender o que É isso E no realmente... final das contas, se você aplicar pra sua vida, aquilo se torna orgânico, natural, né? Eu ia fazer uma pergunta que ficou lá atrás, quando você contou a história do bombeiro, das cartas do Chico Xavier. Você sente que nesses momentos, seja na política numa decisão difícil, ou seja como bombeiro num momento de um resgate muito difícil, você sentiu a presença dessa guiança espiritual com você o tempo Toda todo? a vida. Toda a vida. Ele tá aqui. Não tem como não tá, né? Não tem. Nunca não esteve. Nunca deixou de estar. Como diz o Zé, nós nunca estamos sós. Nunca. Mas às vezes estamos bem ou mal acompanhados, dependendo das nossas Mas práticas. aí não é só a questão da prática. Aí é aquilo que eu estava, antes da gente começar a conversar, que eu estava falando. Eu, nesse mundo da vida, eu fui fazer um curso de magia do fogo. O Rubens Saraceni foi o cara que escreveu alguns livros sobre magia, e eu tive aula com um discípulo do Rubens, e a magia do fogo é o primeiro elemento que você vai aprender na magia. E é uma coisa, a escrita sagrada aqui, desculpa, eu hoje de manhã lembrei do livro, esqueci de novo, mas eu Não, vou vamos trazer. lá, Lilico. Toda vez. Eu tô brincando. E aí é Toda o seguinte, a magia, ela vem antes da religião. Sem dúvida. Sempre esteve aí, né? Ela sempre esteve. Os reis magos eram magos. A gente fez essa pergunta um pro outro, né? Como é que é o mundo que você vive? Mágico, né, Anders? Exatamente. Então, não tem assim, como não Vamos ser. ver como é que é o dele. eu nunca tive em nenhum momento sozinho. Nunca. Nunca. Nenhum de nós, na verdade. É que a gente, talvez, algumas pessoas se esqueçam. E essa fé, gente, que eu tenho na vida, meu irmão passou por uma expiação muito difícil. Ele ficou 2 anos e meio sofrendo muito. Eu tive 3 irmãos, os 3 já faleceram. O mais novo, o André conheceu os 3. Não, minha irmã, acho que tua irmã não. conheceu. Mas o André conheceu e conviveu com 2 dos meus irmãos. O mais novo, que era um gênio em termos de estudar, de tudo. Ele era advogado, e antes de iniciar as petições dele, ele punha um pensamento de Sócrates ou de Aristóteles, sabe? Antes de fazer uma petição. E que teve uma passagem muito trágica. A morte do meu irmão foi uma coisa muito chocante. E eu nunca vou esquecer a cena do caixão dele e do filho, um do lado do outro. E foi uma coisa assim traumatizante, mas passou. Graças a Deus, eles já estão bem, foram bem recebidos os 2, o Paulo e o Paulinho. Como é que você falou? O problema é pra fé, assim como o exercício é pro músculo? É isso aí, né? É isso aí, E eu né? faço todo dia a minha profissão e o meu reforço de fé. Então isso é que me ensinou muito na vida. E no dia que eu fiquei balançando, tinha uma loira do meu lado que falava assim: você tá ficando frouxo? Essa loira chama-se Denise. Entendeu? Ah, Denise! Que legal. Ela é... Eu acho muito bom, na verdade é um exemplo talvez para muitas pessoas a maneira como você fala sobre a sua mulher, porque você fala com muito carinho, muito respeito, Admiração. Né? muita admiração. Eu acho que isso é uma base para que uma relação seja saudável. Ela é espírita. Hum. Ela não é um bandista assim como eu, mas ela gosta muito de ler, ela gosta muito de estudar, ela gosta de praticar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela viaja, às vezes, falar em 18, 19 quilômetros aqui em São Paulo não é nada, mas numa cidade pertinho da cidade que a gente mora, lá em Minas. E Minas é
É um lugar bem legal, né? É um lugar legal, É um lugar com uma energia legal. Uhum. Vamos chegar em Minas, vai. Você sai do governo e vai pra Minas. É isso, não? E planta orgânico, aparentemente. Então, vamos lá. Ah. Aí você sai daqui da cidade, porque aí você teve uma vida. Você trabalhava 14, 16 horas por dia. Se minha memória não é ruim, era o tempo que você trabalhava. 14, 16 horas por dia. 4 anos de governo, acaba o governo, você some pro meio do mato? Não. Eu fiquei em São Paulo ainda apanhando, batendo cabeça, resolvendo, resgatando algumas coisas. Tá? A expiação é um resgate. Claro. Então, aquilo que eu te falei, nem tudo que é certo é errado e nem tudo que é errado é tão certo. É certo. Eu passei, eu diria para vocês o seguinte, quando meu irmão saiu do governo, no primeiro ano, eu era considerado, com todo respeito, é só uma colocação que se faz em política, aidético. Ninguém chegava perto de mim. Porque eu tinha sido muito duro nas decisões, o André sabe disso. Para mim, a coisa é assim, é pão, pão, é queijo, queijo. Não existe... O que é combinado não é caro. Lealdade é lealdade. Se eu fizer com você um pacto, eu morro para cumprir. Mesmo que a pessoa seja antiética? A questão não é antiético ou ser ético. Precisa ver o tipo de acordo que você fez. Se o acordo foi antiético, a consequência vai ser sua. A ética espiritual dentro de cada ação. A ética espiritual... Não, e eu acho assim, olha, certo ou errado, se você fez um acordo, você vai pagar por ele. Se não agora, daqui 10 anos, daqui a 15 anos, você vai espiar esse acordo errado que você fez. Mas fez o acordo, você cumpre. Essa é uma regra para político. Acho que essa é uma regra para encarnação, né? Você fez o acordo de vir aqui, faz o que tem que ser feito. Faz o que você fez. Você veio para cá... A gente esquece. Você veio para cá para cumprir coisas que você não fez. Então corrija, ou então você vai ter que voltar mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes. Sabe? Então é assim, eu vi muita gente séria na política, séria, honesta, sabe? Vi muita gente desonesta, vi muita gente que se aproveitou, vi muita gente que foi usado, vi muita gente que trata as pessoas como número. Lilico, e toda essa gente que você está falando da política, se fossem mais conectadas com a espiritualidade, teríamos uma realidade quanto melhor? Eu acho que sim, eu acho que muito melhor. É por isso que eu não gosto de misturar a religião e a política. Porque senão a gente vai entrar na questão que vem lá desde... Eu vou consertar essa frase. Se as pessoas tivessem uma filosofia de vida mais elevada... Bom, aí é outro papo. Se a visão sobre o mundo fosse mais... Holística e menos eu. Nós não teríamos os governantes que nós temos, né? A gente teria outra qualidade. Então, André, até porque a exigência é outra. Aí eu vou discordar de você só numa coisa. A gente está aqui para limpar isso. Eu não tenho dúvida. Nós precisamos desses caras aí para a gente ver o que é errado. Sem dúvida. A gente está num mundo dual, onde tem o bonito, o feio, o baixo, o alto, o gordo, o magro. A dualidade, a gente não escapa dela e a gente cresce através da dualidade, porque se colocar o sol na cara de cada um de nós, a gente fica cego. Então aqui a gente faz jogo de luz e sombra. Aqui. Nesse momento nós estamos fazendo esse jogo de luz e sombra, porque muita luz poderia deixar a gente totalmente ofusca, enebriado, enlouquecido, né? E cegos. E olha, só para resumir para você o que você me perguntou. No meio dessa gente, do que é certo, do que é errado, eu volto a dizer, eu nunca ultrapassei a linha. Eu sabia que eu podia descer, que eu não ia descer do lado errado. É isso. Essas escolhas, quando você está consciente... Essa é a coisa que mais me mantém vivo. Não sou nenhum santo. Não é sobre isso, não é sobre... Ninguém é. Mas é assim, ó, eu tenho uma linha que eu sei que eu posso chegar. E uma guiança de tantos seres, né? Sou filho de Ogum. Tive que brigar com um jornalista uma vez, em 1994, que ele estava fazendo um perfil do secretário.
E ele falou religião, eu falei umbandista. Ele falou, não posso pôr isso no jornal. Eu vou ter que colocar que o senhor é católico, porque Umbanda, não sei o que. Eu falei, cara, Umbanda é religião, bicho. Mas ele pôs católico. É mesmo? No meu perfil. É que naquela época era muito... Era outro... ainda há, né? Muita ainda intolerância há muito religiosa. Preconceito religioso, mas... E eu acho maravilhoso que você é essa figura multifacetada, que assim, é política, é magia do fogo, mas nós vamos Umbanda, é voltar com um família. negócio muito legal, porque eu acho que o Lilico tá contando de muitas histórias boas e tem mais uma legal que fez parte de um momento de um reencontro meu com ele, quando eu tava entrando no mundo do orgânico. Um amigo comum nosso falou assim, pô, liga pro Lilico, o Lilico tá plantando orgânico já faz 20 anos quase. Aí eu falei assim, o Lilico tá plantando orgânico. Falei, nossa, que legal, cara, o Lilico tá plantando orgânico, eu quero falar com ele. Porque a gente se conheceu em 1990 e aí, depois do governo... Mais uns 3 anos a gente se encontrou quando eu lá na Rua Groenlândia, lembra? Na Rua Groenlândia, lembro. Exato. E depois cada um foi pro seu mundo, cada um seguiu sua história, sua vida, mas a gente se reencontrou num momento muito alegre da minha, muito feliz, onde eu estava repaginando um pedaço da minha vida e querendo fazer coisas legais com o meu dinheiro, que eram estacionamentos ecológicos, plantar alimento orgânico e tal. E aí, quando eu soube que você estava lá, eu falei assim, caramba, Lilico. E aí eu fui te visitar em Paraisópolis, numa feira... Em Gonçalves. Em Gonçalves, perdão. Em Gonçalves. Você nunca deu a um Eu ali. nunca fui em Paraisópolis. Bom, mas eu fui em Gonçalves. E em Gonçalves foi a coisa mais inusitada para você que conheceu ele há 30, 40 anos atrás, entender, chegar, ele tá atrás de um balcão vendendo queijo. Aí você falou assim, pô, esse cara, né... o que essa feira faturar desde a existência dela até o final dela não dá um dia do orçamento que ele assinou. E ele estava lá fazendo a contabilidade da feira, estava fazendo a contabilidade dele, conhecia todos os produtores, conhecia todo mundo, e aí era aquele cara articulado, né, que tinha sido secretário de governo, articulado dentro do município de Gonçalves, no sul de Minas, pequenininho, tomando conta de uma feira onde passava por lá, inclusive, o ex-presidente da Volkswagen no Brasil, não é isso? É verdade. Bom, e aí tava lá, Frederico Mas Coelho ninguém Neto. sabia que ele era o ex-presidente da Volkswagen. Ele foi presidente do banco Volkswagen e um dia eu tô no caixa da feira, vendendo alface, cebola e tal, os caras lá, o Tiana pesando, eu sentado ali no Orgânicos da Mantiqueira, e ele vira... Maurício, e ele com o chapeuzinho dele falou assim, eu vou contar pra todo mundo que você virou caixa. Eu olhei e virei pra ele assim, e eu vou dar um grito aqui, quem quer comprar Volkswagen, ele financia. Aí ficamos bem. E aí ficamos bem. Então, mas eu quero voltar lá, não, agora é minha vez. E aí eu fiquei muito feliz de te reencontrar fazendo uma coisa bonita, que era plantar alimento orgânico. E aí, automaticamente eu falei assim, esse cara ressignificou a vida dele. Foi a primeira frase que veio na minha cabeça. Isso foi em 2011, exatamente em 2011, quando eu já tinha comprado a propriedade. Você falou, puta, compra aqui perto de mim. Só que eu tinha achado um lugar com cachoeira, e eu queria um lugar que tinha cachoeira, e eu tinha achado já o lugar. E aí eu fui lá para entender de orgânico, e aí eu descobri que o senhor tinha plantação de mandioca, que o senhor estava... Não, logo depois veio a mandioca. Depois o senhor arrendou 50 alqueires para plantar mandioca. O senhor fez casa de farinha. Ele foi de carro para Bahia, trouxe uma casa de farinha no porta-mala, montou. Ele é Denise. Aí montaram uma casa de farinha, montaram uma queijeira. A queijeira já tem. E, bom, veja, ele falou das filhas dele. Ele tem uma filha que é veterinária. Ele tratava o gado com homeopatia, porque o produto dele era orgânico. Era orgânico certificado, e aí você não pode usar remédio alopático nas vacas. Se é pra, né? A nossa realidade funciona dessa forma. Eu sou uma pessoa que não como carne há muito tempo. Não sei se era para leite, carne, tudo. Queijo. Ele fazia queijo. Seja o que for, assim, que seja com respeito a todos os seres, né? Que incrível. A vida orgânica é uma questão de filosofia e não de modismo. Isso.
Acima do orgânico, você tem um patamar que chama biodinâmico. Eu fui biodinâmico. Eu sei. Eu plantei biodinâmica. Então você planta seguindo um calendário da Ana Primavesi, que é a maior estudiosa sobre plantio de acordo com as fases lunares. Ela tem um calendário do ano, do dia que você planta raiz, do dia que você planta flor, do dia que você planta folha. E você faz... É muito legal. É muito legal. Você faz algumas coisas que a gente diz que são as magiquinhas. Então você faz chifre esterco, faz chifre sílica, você pega a sílica, coloca num chifre de vaca ou num casco de vaca, fecha, enterra num lugar escuro, deixa 6 meses e vai usar aquilo lá para adubar sua terra. Por quê? Porque a energia fica concentrada nas extremidades. E os chifres e os cascos concentram muita energia viva. Então você tem que entender, porque a terra te fala o que ela precisa. Quando você olha uma terra e ela tem muito picão, é porque ela está com deficiência de algum nutriente. Eu não sou técnico nisso, mas eu sei que uma terra cheia de picão está faltando nutrientes. E aí você tem que cuidar da terra. E para você ser orgânico, não é simplesmente não usar agrotóxico. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso é uma única coisa. Tem toda uma relação uma da floresta, bíblia, de uma bíblia. Uma propriedade orgânica, ela é uma propriedade viva. Ela não é uma propriedade morta. Então eu tinha roda d'água, tenho até hoje, tenho roda d'água, hoje eu tenho fotovoltaico, mas eu tinha usina para gerar energia para iluminar a propriedade à noite, então ia lá, abria a rodinha de água todo dia, sabe? E essa paixão pela natureza e pelo campo vem... Meu pai teve fazenda lá em 50 e pouco. O avô da Denise teve fazenda, a Denise também é ligada a isso. E hoje a gente parou com a produção orgânica porque é um sonho meu e dela. Eu não posso obrigar as minhas filhas a seguirem o meu sonho. E nós fizemos uma reunião de família, falamos, nós já estamos na época de não precisar cuidar mais da roça. Nós queremos cuidar um do outro. Porque o Nizam Guanais, ele fazia uma analogia num enterro, num velório, em que o cara chega, tá em pé, chega um amigo, porra, seu pai morreu. Que pena, que não sei o que, né? Seu pai era um cara legal, né? O que ele fazia mesmo? Trabalhava pra cacete. O filho respondeu. Então, gente, chega uma hora que você fala assim, eu já trabalhei, eu já eduquei meus filhos, já não é mais problema meu. Agora, eu não posso deixar um fardo para eles. Uma herança de fardo. Porque você deixar uma propriedade, ela come dinheiro todo dia, se você não tomar conta. E fazer orgânico no Brasil é muito difícil, porque a lei que regulamenta o orgânico no Brasil, ela é a única do mundo que é permissiva e não proibitiva. Exato. Então, é uma filosofia de legislação que diz assim, para fazer orgânico você pode usar isto. Se não tiver nessa lista, você não pode usar. No resto do mundo, eles fazem. Você não orgânico, pode você usar. não pode usar isso. Bom, e a verdade é que hoje o que não pode usar é o que as pessoas mais estão comendo, né? Exatamente. As pessoas Então, comem veneno assim, o dia inteiro. quer dizer, Eu fico indignada veja com a bem, quantidade. É a lei orgânica mais avançada do mundo, a lei brasileira. Você jura? E estamos nessa situação? Então, a produção orgânica brasileira, que é levada a sério dentro da norma brasileira, ela é a mais difícil do mundo. Porque se não tiver na listinha, você não pode usar. Pronto e acabou. Deixa o mato crescer, tira o mato e acabou. Sabe? E quando você vai para a parte animal, primeiro a sua propriedade, o seu pasto, tem que passar a ser orgânico. Aí você traz a vaca. Essa vaca, ela vai ficar no mínimo 6 meses como convencional. A partir do 6º mês. Do 6º mês, quer dizer, do início do 7º mês, o leite dela vai ser orgânico, porque ela já desintoxicou.
Então, você não pode, e eu acho isso certo, aplicar ivermectina, que é um medicamento para matar berne. Só que é veneno. Então, você dá o veneno entra na pele e mata o berne cai. Mas ele fica na corrente sanguínea. Você não pode dar citocina, que é um estimulante do rumen da vaca. Porque se ela ruminar mais, ela produz mais leite. Então o orgânico proíbe isso. Acabou. E aí você tem que tratar com homeopatia. Sabe? Então, A homeopatia está na lista. Homeopatia está na lista. Os remédios homeopáticos são permitidos na lista. Agora, também tem um outro cuidado que as pessoas falam, pô, mas vai judiar do animal. Não. Se você tiver uma vaca que venha a ter uma bicheira, você não vai deixar com que aquela vaca sofra. Você tira aquela vaca, anota o número dela, o dia que se aplicou o remédio alopático para curar aquela ferida dela, Põe ela em quarentena. pega a bula. Se a bula diz que tem que ficar 2 dias, você dobra o tempo de quarentena e aí ela volta para o manejo orgânico. Aí o leite dela volta a ser orgânico. Interessante. Entendeu? Então, Após um período. após a quarentena dobrada Da bula. da bula. Tá? Então, mas isso demanda... Toda uma complexidade. É um trabalho grande. E a gente fez o primeiro queijo parmesão orgânico certificado do Brasil. Legal. A gente fez o único provolone orgânico certificado do Brasil, era a gente que fazia, até agora não tem mais, ninguém faz provolone orgânico. Nós fazíamos meia cura, a gente fazia... Eu continuo fazendo Mas não. para os amigos. Tá? Eu estou devendo... O Chicão deve chegar aí com o queijo. Entendeu? O Kim está aguardando ansiosamente. Tá legal. Então, é assim, cara. E para isso, a gente tem que tomar um cuidado danado com os animais, sabe? Por exemplo, quando você compra um ovo orgânico certificado, aquele ovo não pode ser produzido por uma galinha enclausurada. Claro. Eu ia perguntar isso. Por ser orgânico, tem todo um trato animal em relação ao leite, Ao bem-estar animal. ao bem-estar. Por exemplo, você não pode... Eu achei que talvez as leis orgânicas tivessem mais a ver com os venenos, tanto com o remédio quanto com o solo, mas não em relação ao trato, Não, no sentido o de... bem-estar animal é fundamental, tá na norma orgânica. E Então, o que por tem exemplo, de vegano que não come orgânico é bizarro, né? Olha a incoerências que a gente não... Que as pessoas não cara, sabem, né? eu tive uma brincadeira uma vez, você lembra disso? Numa Bio Brasil, uma moça chegou, a gente estava num stand com os produtos, e ela virou e falou assim, é queijo? Eu falei, é de vaca? Eu não como, porque eu sou vegano. E eu, com a minha paciência de jovem, virei e falei, não, você não come leite, né? Porque é de produto animal, né? Mas veneno você come, né? No alface, no tomate, na soja, que é transgênica. Muito, né? O que mais tem no mundo quase, o Brasil, né? De veneno.